Então, nesse primeiro momento, tu não fala quem você é, porque ela te apresenta e ela te chama. Pode ser, Carol? Beleza. Sim, eu esqueci do... Esqueceu do que nós somos. É verdade. Tá, vamos lá, então. Oi, eu sou a Caroline. Oi, eu sou a Janaína. Somos as Chatas de Letras. Hoje a gente está aqui com a Fernanda, ou Fefa para os íntimos, para mim é Fefa. E ela também está nesse universo das letras, se formou em letras. E a gente chamou ela para conversar um pouquinho sobre vários temas que transitam mais ou menos no sentido que a gente já vem falando nos nossos vídeos. E eu vou deixar para a Fernanda se apresentar um pouquinho. Fernanda, conta para a gente o que você estudou, o que você faz atualmente, a sua profissão e um pouquinho da sua visão sobre o curso de letras. Meu nome é Fernanda Pinheiro, eu me graduei em letras pela Universidade Federal da Fronteira Sul, agora em 2019-2, né? E atualmente eu estou como professora, né? Porque é no regime ACT, na rede municipal de Chapecó, tanto com ensino fundamental quanto com a educação de jovens e adultos, o EJA, né? Como professora de língua portuguesa e literaturas, né? Enfim, é o que eu faço atualmente, também numa parceria com uma companheira, enfim. Eu também, em situações presenciais, antes de toda essa situação, estava tocando também um clube de leitura, né, voltado à literatura escrita por mulheres, né, feita por mulheres. Dentro do possível, estou sempre tentando mediar essas conversas com essas outras literaturas que a academia às vezes pode não trazer ou pautar. A gente está sempre tentando fazer um trabalho ali em cima disso, né? Mas como vocês me deixam falar aí sobre a questão dessa minha visão dentro do curso, né? Eu acho que é um curso muito rico, que traz muitas questões para a gente, né? Na formação em letras, a gente sai com formação bem completa, enfim, tem várias questões aí, mas tem essa necessidade também eu acredito, nós, enquanto estudantes, enfim, pessoas formadas em letras, nós precisamos pensar de uma maneira mais interdisciplinar. Eu acredito que a interdisciplinaridade para a gente ela é fundamental, assim. Esses tempos, como nós estamos no momento de pandemia, enfim, eu estava vendo algumas lives com algumas professoras da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, e elas trouxeram bem isso, essa questão de é possível ser um bom professor de língua portuguesa e literatura sem saber história, por exemplo? É possível, né? É possível você ser uma boa professora de língua portuguesa sem saber discutir espaço e, por exemplo, vincular questões da geografia? Então, eu acho que muito essa questão de a gente tem que começar a pensar, por mais que esse curso ele abarque uma série de conhecimentos, enfim, conceitos, né? Eu acho que é importante que nós pensemos a nossa área, né, de uma forma interdisciplinar, porque, bom, a língua ela atravessa todos os conhecimentos e todas as manifestações, a linguagem, que a gente no nosso cotidiano, enfim, tudo tá entrelaçado, né? Então, quando a gente ignora essas questões históricas, enfim, políticas, sociais, não tem como você ser um bom professor de língua ou um professor de literatura, porque você vai acabar sempre dando continuidade ou reproduzindo alguns discursos e violências que já vem de muito tempo, né? E a língua, né? Ela é um processo violento, né? A língua portuguesa, ela é um processo violento, né? Se a gente for pensar para a América Latina, sabe? Então, tanto o espanhol quanto o português, né? E eu acho que é isso, assim. Eu sou muito grata a toda essa formação,
Mas eu acho que não só no curso de letras, mas nós como professoras que somos, enfim, a galera da licenciatura, a gente tem que começar a olhar essa educação, assim, esse fazer dentro da sala de aula e fora dela, de uma forma interdisciplinar, para que a gente consiga, de fato, não só ensinar a língua portuguesa, mas que a gente possa também construir ali dentro de sala de aula um perfil cidadão. Eu quero que o meu estudante, eu quero que a pessoa ali, por mais que ela saiba escrever, enfim, participar das práticas orais, eu quero que ela saiba exercer a cidadania dela em todas as instâncias que for, né? Sobre essa questão, Fernanda, de a gente, da interdisciplinaridade e de a gente não focar só na língua, acho que eu e a Carol concorda muito com isso, assim, né? Total. Que a gente precisa sempre ter essa relação com as questões sociais, porque a língua, como tu falou, é bem isso. A língua, ela é violenta, ela é bruta e ela representa muitas questões sociais e preconceituosas em muitas instâncias, né, muitos níveis, assim, que se a gente ignora isso, a gente está só trabalhando com a gramática, digamos assim, a gente está ignorando tudo que tem por trás toda essa carga, assim, né? E queria só pedir para você, enquanto você continua falando, você trazer um pouco dessa tua experiência geográfica também, né? Porque você é de São Paulo, tá morando em Santa Catarina, e eu acho que nisso deve ter, assim, o Brasil é muito grande e muito diverso, né? Deve ser experiências bem diferentes, assim, em relação a isso, em relação à tua linguagem, à tua colocação aqui. Vou continuar ali o papo. Olha, é muito engraçado, assim, né, para não dizer... Eu adoro o Brasil, eu adoro essa questão da variedade linguística. Né? Acho incrível isso. Mas eu sou de uma zona periférica de São Paulo, né? Minha família sempre viu na periferia, assim, por periferia a gente vai entender, afastado do centro, né? Mas em uma cidade ali na região metropolitana que se chama Barueri. E a minha família, o que motivou a ida da minha família a São Paulo foi buscar tratamento de saúde para minha mãe, né? Meus pais são baianos, minha família toda é baiana. Não sabia. Então, eu sempre ouvi, sempre foi aquela coisa de ouvir muito das falas daquele grupo, sempre muito em casa, né? E eu nasci em São Paulo, eu e meu irmão mais novo, né? E quando nós saíamos para falar, enfim, assim, em situações escolares, na escola ou em outros lugares, as pessoas sempre me perguntavam: "Você é mineira?" Porque tinha aquela coisa de eu misturar parece que um baiano ali com paulista, daí virava uma coisa meio, né? Mas é muito latente isso, porque assim, em São Paulo são poucas as famílias que, pelo menos nas nossas vivências, assim, que a gente consegue perceber que, meu avô vem de São Paulo, a avó também, então tem sempre um pé no Nordeste ali, a maioria das famílias tem sempre um pé no Nordeste, ainda mais essas famílias periféricas, né? Porque a galera teve esse movimento da galera ir para São Paulo, Rio, enfim, Sudeste, na busca de uma vida melhor, né? O meu lugar é esse, assim, tá num lugar afastado ali, e nós tínhamos uma forma de nos comunicar, enfim, né? Sempre foi daquela forma. E quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, para cursar letras, eu senti uma diferença muito gritante, assim, enorme. Desde o pessoal pedir para comprar azeite, eu comprar azeite de oliva, porque o azeite para mim era aquele, não é o óleo, entende? Eram diferenças básicas. E eu pensava, não, eu vou ter que aprender um pouco disso, né? Vai ser um processo bem, bem interessante, enfim. Só que eu nunca soube me expressar, digamos assim, eu nunca quis perder aquelas raízes linguísticas, como eu posso dizer, né? Então, eu continuava falando com o pessoal aqui como se eu estivesse falando com meus colegas lá. E a galera sempre falava, nossa, mas você é um estudante de letras e fala muita gíria, né? Você gosta de falar bastante gíria. E como é que você vai ser uma professora, assim, falando gíria, né?
E aí eu ficava incomodada porque eu pensava, tá, mas são situações de comunicação totalmente distintas, né? São comunicações totalmente diferentes, né? A forma com que eu converso aqui, enfim, numa situação informal que seja, isso não vai interferir. E antes de eu ser professora, eu sou um sujeito, eu tenho a minha história, eu tenho os meus valores, eu tenho, entende? Não é assim, eu vou comer um manual aqui, ou decorar o manual e sair fazendo uso disso. Até porque nem é possível. Então, tinha muito essa questão de... por muito tempo, eu não me sentia à vontade, né, no curso, assim, porque eu pensava, tá, será que aqui é meu lugar? Será que, de fato, eu vou poder fazer alguma coisa? Qual que é a literatura? Qual que é a música? Quais são os trabalhos artísticos das linguagens que eu vou poder usar aqui dentro, sabe? Então, foi muito complexo, assim, foi uma questão muito complexa. Não sei se você tem essa percepção também, imagino que sim, de que em qualquer lugar, mas principalmente aqui em Santa Catarina, por toda uma questão migratória e como se constituiu o pessoal daqui, tem sempre uma resistência muito grande a qualquer coisa que é relacionada a algo periférico. Então, acho que aqui, assim, as pessoas têm uma grande questão, assim, com gíria. Eu sou uma pessoa que eu sou daqui e eu falo muita gíria e eu não me importo, eu continuo falando isso em sala de aula, eu não acho que tem que ter essa distinção. Eu acho que aproxima, a linguagem tem que se aproximar. Mas você não percebe, assim, que tudo que é periférico, assim, aqui é mais excluído, e aí quando a gente pensa numa questão social, pensar que o que está na periferia, de certa forma, o pessoal que veio do Nordeste, são as pessoas negras, é tudo aquilo que, num sentido social amplo, não se quer num lugar de prestígio, né? Então, é muito importante que se ocupe isso. Não, com certeza. Eu acho que tem uma questão assim que a gente tem que pensar que o monolinguismo ele não existe. A gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente tem uma coisa uniforme para se expressar, porque o Brasil é enorme, gente. Isso aqui é o tamanho do continente. É muito grande. Então, vão ser atravessamentos diferentes. E quando eu cheguei aqui, eu vi exatamente isso, porque assim, é diferente você conversar com uma pessoa, por exemplo, que mora no centro e as pessoas que moram nos bairros, ainda mais com adolescentes. Eu senti isso quando, na verdade, eu senti que era o que eu estava ali. Eu vi um sentido em estar cursando uma licenciatura em letras quando eu pude participar de projetos de extensão, né, dentro das salas de aula, poder conversar com os estudantes, né, trocar essas figurinhas. E foi aí que eu percebi, quanto mais eu usava da minha linguagem, que fosse de outra região, estado, enfim, mais eles se aproximavam. Mas a gente trocava ideias, digamos assim, né? Eles me perguntavam, professora, você não é daqui, você é de um outro lugar, mas é interessante a forma que você fala, enfim. E eu acho que isso foi começando a aproximar ali. E nessa situação foi também que eu comecei a trabalhar com eles, por exemplo, estava na época dos debates ali em torno do grafite, né, da linguagem visual, artística, enfim, e eu comecei a perceber também que as pessoas têm uma certa arrogância, nós na academia, de achar que essas pessoas não têm que assim, nós vamos estudar essa gente, esse povo, tratando essa galera como se fosse um mero objeto de pesquisa e como se essa galera não tivesse cultura, não tivesse história. Gente, a periferia tem muita. É uma margem que ela é muito mais potente para a questão dessas transformações artísticas e do nosso tempo, assim. A gente está sempre vendo transformações que partem sempre das margens do que qualquer outra coisa. Então, assim, a gente tem que parar com essa questão de achar que o estudante está ali afastado, a pessoa está afastada,
não tem cultura, não, ela está fazendo que aquela questão que a gente entra ela tem os letramentos dela, né? Ela faz o uso dos letramentos dela nas situações que ela tem oportunidade de fazer e participar, né? E dentro da comunidade dela, isso funciona muito bem, inclusive, né? E quem vem de fora, que é um aletrado ou iletrado, dentro da perspectiva da realidade dela, isso que você comentou da interdisciplinaridade também, acho que como a Janaína já falou, a gente está totalmente de acordo com isso. E vale lembrar também, quando você menciona da língua como um atravessamento do sujeito, que acho que, sobretudo para quem vê de fora da academia, talvez para quem está dentro, essa discussão já seja um pouco mais sólida, digamos assim, mas para quem vem de fora, essa questão da língua, que a gente já comentou em vários outros dos vídeos que a gente já fez, sobre essa coisa da língua ser vista de fora como um objeto, e se a língua ela é inerente ao ser humano, quando a gente está estudando ela, você deixar de fora o ser humano, que é o que representa ela, que é o que... Se não fosse a gente, o que ia ser da língua? A língua ia existir, não ia existir? Então, a gente sempre estuda a língua como se ela fosse uma coisa intocada, uma coisa que fosse totalmente alheia a gente. E se ela nos está atravessando e a gente está não fazendo uso dela, talvez até ela faça uso da gente para se realizar como matéria no mundo e para existir. E é justamente isso que você disse, quando a gente estuda essas pessoas, você está estudando sujeitos que têm história, que têm a sua cultura, e que a língua que atravessa eles e que eles a usam na sua comunidade funciona muito bem para eles, e a gente chega, como você falou, com toda essa arrogância, com essa prepotência de que agora eu vou levar a sabedoria, vou estudar nesse grupo e enfim, acho que é bem importante isso que você colocou. E puxando um gancho disso, antes de voltar para a Fernanda, eu vejo assim, minha percepção, pelo menos, não sei se vocês vão concordar, mas que, em geral, a cultura, ela acontece exatamente nos lugares periféricos. E a gente que vai lá como um corpo estranho estudar, nós não produzimos cultura, nós não estamos levando cultura. A cultura, ela acontece nas periferias, depois ela é levada para a elite, ela é transformada num produto de consumo, tirada, de certa forma, em geral, ela é embranquecida, ela é polida para o consumo, e aí a gente tem essa impressão, assim, sempre conforme vai passando o tempo, que isso aqui por exemplo, vamos pegar hoje. Hoje, jazz é uma música cultzinha. Agora, vai ver onde que nasceu o blues, onde que nasceu o jazz. Foi com os negros, aí depois foi polido. Então, hoje, o que é de favela é o funk. Daqui uns anos, funk vai ser cult e vai ter outra coisa que não vai estar sendo aceita, né? É bem nessa perspectiva, assim. Eu acho que a gente tem que valorizar essas manifestações, né? E se outras vierem, que bom que venham, então, para fortalecer, né? A gente tem que olhar sempre para essa questão como um lugar de potência, né? E eu falo isso porque, assim, a academia ela formou em 20%. Os outros 80% foi na vida, foi trabalhando desde cedo, correndo 3 vezes mais que muitas pessoas para poder entrar na universidade pública, porque também tem essa questão assim de como que para a gente também ver isso como um lugar que a gente tem que ocupar, né? Por que os corpos periféricos eles não estão ocupando esses lugares de produção de conhecimento? Por que a gente não está teorizando sobre isso?